impressionante, né? O Rodrigo Garro e o Carrillo não podem ir pra festa. Não podem. Eles precisam ficar enclausurados dentro do Corinthians, porque o Corinthians perdeu pro Sport. Então não pode ir pra uma festinha. Não pode. Porque aqui é Corinthians. Né? Os caras não podem ter vida, não. É proibido, né? Sabe o que é o mais impressionante? Isso aqui é certo da parte da torcida, tá? Começando a chamar os caras de vagabundo. Os caras estão lesionados, estão afastados. Eles nem sequer estiveram em campo contra o Sport. Aí os caras não podem ir pra uma festa. Ué, o Corinthians tá brigando pra não cair nesse momento aí? Tá? Eu acho que eu saiba não tá, né? Porque se tivesse brigando pra não cair, eu até poderia, cara, pensar e realmente falar, pô, acho que não é um bom momento pra isso, né? Acho que não é tão legal assim, nesse momento, né? O Corinthians brigando pra não cair, os caras curtindo uma festa. Mas não é o caso. O Corinthians tá numa semifinal de Copa do Brasil, tá ainda um pouco lá na parte de cima da tabela, né? Não tá lá embaixo, brigando pra não cair, não tá? E a galera fazendo essa histeria todinha, principalmente no Twitter, criticando os caras. É impressionante. Olha, eu vou falar um negócio aqui pra vocês, hein? É impressionante uma parte dessa torcida do Corinthians. Vocês queriam que o cara tivesse o quê? De luto? Hã? Vocês queriam que os caras estivessem chorando, enclausurados dentro do Corinthians de luto? Falando, hã? É impressionante. Vamos falar, galera, de alguns assuntos aqui, tá? Aqui no Corinthians. Estão falando já de Tite. Olha pra você. Essa torcida, eu vou te contar. Também tem o Osmar Stables tentando fazer acordo com a Caixa, enfim, vou trazer algumas atualizações aqui com vocês referente ao Corinthians, Transfer Ban, também, alguns acordos com o Memphis Depay. Vamos lá, galera, deixa seu like, você que é novo aqui nesse canal, seja bem-vindo, você que já é do canal aqui, já conhece nosso trabalho, só te peço, deixa seu like aí, tá? Por favor, isso fortalece demais o nosso canal, tá? Beleza? Bom, vou falar aqui do Tite, né? De novo, porque assim, foi o Dorival perder pro Sport, que agora é arrancar a cabeça do treinador e trocar o técnico. Certa parte da torcida do Corinthians tá agindo assim, desculpe me falar aqui, mas infelizmente, galera, existe uma histeria em parte da torcida do Corinthians. Mesmo que você não concorde nessa opinião aqui que eu tô dando, não tem problema nenhum, tá, galera? Não tô aqui arrebentando você, não. Mas, vamos pensar um pouco, né? Dorival Júnior classificou o Corinthians para uma semifinal de Copa do Brasil, tá na semifinal. Não tá brigando pela zona de rebaixamento. Claro, a gente não vê uma evolução tão nítida assim ainda no Corinthians com o Dorival, não vemos, é bem verdade, eu não vou mentir aqui pra vocês. Uma coisa ele conseguiu fazer que foi organizar essa zaga aí. Porém, no último jogo foi terrível, né? O André Ramalho falhando demais. Só que 50% da derrota de domingo vai pro Dorival. Só que mais 50% pela derrota também vai pros jogadores do Corinthians. Porque barriga de cadela. Os caras simplesmente andaram em campo, né? O Yuri Alberto foi mal pra caramba também nesse último jogo. O Maicon, eu não sei nem por que o Dorival escala, né? Porque não aguenta nem correr. Mas aí, culpa também do senhor Dorival. Só que vamos lá. Não vamos exagerar nesse momento, não. A gente precisa analisar o trabalho do Dorival agora nos próximos jogos. Porque assim, se realmente não demonstrar evolução, se realmente o Dorival Júnior for desclassificado numa semifinal de Copa do Brasil e o Corinthians perder mais algumas posições no Brasileiro, aí sim a gente pode pensar em trocar de técnico. E tomar cuidado para não trocar numa reta final, né? Porque não é muito bom trocar técnico numa reta final e brigando também por zona de rebaixamento. Ainda tem essa, né? Então, assim, a gente não pode exagerar nesse momento e tomar decisões, o Corinthians tomar decisões drásticas assim, porque a torcida não quer mais o Dorival, porque isso e porque aquilo. Porque perdeu pro Sport. Porque antes de perder pro Sport, o Dorival vinha de algumas vitórias interessantes pelo Corinthians, né? Eu acho que veio de 4 ou 5 vitórias já interessantes pelo Corinthians. Contra o Fluminense foi péssimo, mas contra o Vasco, basicamente com o time reserva, o Corinthians foi muito bem, né? Com o Guinegão também voando, né? E que a gente sentiu falta nesse jogo agora contra o Sport do Guinegão. Mas vamos lá, muita calma aí, tá, galera? Eu não tô aqui defendendo o Dorival, não, mas nesse momento agora, tirar o Dorival pra colocar o Tite, a galera louca pelo Tite. Ai. Tem uma certa parte dos torcedores que estressa, né? Estressa. Mas vamos lá. Galera, o presidente Osmar Stables tá tentando um novo acordo agora com a Caixa, tá? Pra poder diminuir aí os juros da Arena, né? Tá aí a matéria aí do lado que eu coloquei aqui pra vocês. Só vou resumir aqui. O objetivo do Corinthians é negociar uma taxa de juros menor que a atual, né? Da Selic 2%. O clube atualmente paga 18% ao ano, tá? Só de juros pela Arena. E se conseguir negociar e bater o martelo, vai ser reduzido aí pra quase 9% ao ano, tá? De juros. O Corinthians vem pagando juros desde 2022, né? Quando fez o acordo lá, acho que era... acho que em 2022, acho que na época era o André Sanches ainda. Pra pagar acordo, mas pra pagar só juros. Pra vocês terem uma ideia, o ano que vem, o Corinthians vai ter que pagar em torno de 100 milhões só de juros pela Neoquímica Arena. Eu acho que o Corinthians não deve só negociar a questão dos juros, né? Tem que ver alguma forma aí, que é bom negociar o juros sim,
mas tem que ver alguma forma de não só pagar juros, né? Tem que ver alguma forma de também pagar a parte da dívida. Porque o que o Corinthians vem pagando até agora é só juros. E eu não vejo... Aí dá vontade de criticar aqui já, né? Dá vontade de falar, ô Stable, você tá indo só pra negociar juros e parte da dívida não vai pagar, né? Enfim, o Corinthians precisa pagar parte da dívida. Aí fala assim, mas o Corinthians não tem dinheiro, tá, mas tem os name rights pra serem negociados também, né? Eu sei que não é fácil assim, negociar os name rights, mas dá, olha a arena que a gente tem. Nível mundial, NFL e tudo mais. Vai parar, tem blockbuster da Disney. Em trailer de filme, né? Eu esqueci o nome do filme agora, que foi parar, enfim. A Neoquímica Arena, cara, é muito bem vista, tá? Até pela galera internacional aí, pelos gringos, tá? Então, cara, de verdade, um estádio desse aí, e você não vai conseguir um name rights interessante pro clube, tá? E aí parte desse name rights aí, dependendo dos valores, né, que deveria ser pra cima aí de 1 bi, e aí, cara, ver alguma forma de adiantamento, se possível, pra pelo menos pagar uma parte do estádio, pra dar uma diminuída, né? Nos juros também, porque quando você paga o saldo que você deve do estádio, aí os juros também ele vai diminuindo, né? Porque você paga a parte da dívida, os juros diminuem. Só que se ficar pagando só juros, aí, irmão, não vai adiantar porcaria nenhuma, tá? Mas sim, pode ser um bom começo, né? Diminuir os juros aí, negociar com a Caixa. E os acho que foi o diretor ou o dono agora da Caixa, eu não lembro agora qual que é o nome dele. Ele havia falado que poderia entrar fez uma proposta, e poderia fazer uma proposta para fazer um acordo, né, com o Corinthians, para os torcedores pagarem uma cota de R$200, né? É tipo como se fosse um fundo imobiliário ali, para fazer aí o pagamento da arena. Isso foi a proposta, eu acho que foi do diretor da Caixa, se eu não me engano. Tá? Não lembro agora, galera. Mas enfim, vamos ver o que rola aí, ver se dá certo isso daí. Bom, o Corinthians chegou a um acordo com o Memphis Depay também, referente a luvas, bônus de premiações, né? Tá aí a matéria aqui pra vocês, tá? Chegou a um acordo para pagar valores atrasados ao atleta, o Timão deve pagar cerca de 50% da quantia em parcelas mensais, iguais até fevereiro, para quitar integralmente em março. Ou seja, as luvas, as premiações, a galera fala assim, nossa, o Memphis é muito caro pro Corinthians, não deveria estar no Corinthians. Eu pergunto, quem é que deveria estar, né? Quem deveria estar? Memphis Depay, quando chegou ao Corinthians em 2024, eu acho que se não fosse ele, eu não sei não, hein? A gente permaneceu na Série A, a gente conseguiu uma classificação para a pré-Libertadores. Foi decisivo, foi importante no título do Paulistão, contra o Palmeiras também. Decisivo em Copa do Brasil, as assistências do Memphis, ele é líder no Corinthians de assistência. É um jogador que tem uma média boa no Corinthians. Talvez a gente espere muito mais ainda do Memphis, porque a gente sabe que ele tem capacidade para entregar mais. Mas falar que o Memphis não tá jogando nada no Corinthians na minha opinião, tá, galera? É absurdo. Hoje, o Memphis divide a opinião entre a torcida, sim, mas ele é muito importante pra esse elenco. E outra coisa, o cara veio pro Corinthians, houve um acordo, houve uma proposta. O cara falou assim, ó, o Memphis falou assim, ó, os representantes do Memphis, ó, o cara quer tanto. É esse valor aqui. Aí o Corinthians falou e aceitou pagar. O problema é do Memphis? Não, o problema é de quem fez o acordo com o cara, né? O jogador tem que pagar, as premiações tem que pagar. Agora, se não aguenta pagar, aí, sei lá, rescinde com o cara, ué. Né? Vai fazer o quê? Né? Só que vamos lembrar, a gente tem Thales Magno, tem Romero, né? Quem mais? Hector Hernandes. Só o Romero 1 milhão, tá? Thales eu não sei quanto que é agora, né? O Hector também não. Mas só esses 3 jogadores aí, olha quanto custam ao Corinthians. E eu falo pra vocês aqui, esses caras hoje trazem performance pro Corinthians dentro de campo, que eu acabei de citar, Hector, Romero e Thales Magno? Não trazem. Claro, são eles, não o Memphis Depay. Bom, minha opinião. Aí tem só pra finalizar aqui, eu ia falar da bola de ouro, mas não vou falar não. Deixa quieto, não tem nada a ver com o Corinthians também, eu ia só fazer um comentário aqui. Mas vamos falar do Rojas aqui, só pra finalizar esse vídeo. O Corinthians deve ser informado da decisão da Corte Arbitral do Esporte até o final da semana que vem com relação ao caso Matias Rojas. Se condenado, o clube deverá pagar 40 milhões. E aí o Corinthians não vai ter dinheiro pra pagar, ou seja, mais um transfer ban tá batendo na porta. Fora que tem o Tadieres ainda, né? Que o Corinthians pode tomar outro transfer ban. O Corinthians não se preocupou nem em pagar o do Félix Torres. Duvido que vai se preocupar em pagar com o Rojas. Porém, o Corinthians pode se prejudicar na próxima janela, tá? Caso não pagar, tá? Os transfer, não pagar os acordos, né? Impressionante. Eu acho que deveria pagar o do Félix Torres. Não deixar chegar 3 transfer ban, só pra não correr o risco, né? Mas o Corinthians tá sem dinheiro, isso é nítido, né? Não consegue pagar o do Félix, tá sem dinheiro. Não sei pra onde vai o dinheiro do Corinthians, não sei o que os caras fazem. Os caras quebraram o Corinthians, né? Essa é a verdade. Eu não sei o que vai ser do Corinthians nos próximos anos se a dívida continuar aumentando, né? Porque chegamos em 2,5 bi. No final da gestão do Iro Monteiro Alves estava em 1,9. Com Augusto Melo tá em 2,5 bi.
com o Stable foi pra 2,6 bi. E o ano que vem? Galera, eu volto na próxima, deixa seu like e a gente vai repercutir aqui. Mano, não tô conseguindo falar não, velho. Tudo sobre o Corinthians na próxima. Grande abraço, até mais, vai Corinthians.